Se você prestar bastante atenção, nós vamos encontrar em toda a palavra de Deus momentos em que homens importantes, em seu leito de morte ou em momentos antes de sua morte, eles vão dar declarações ou vão pedir coisas importantes. Aconteceu isso com Davi, dando conselhos importantes para Salomão antes de sua morte. E não foi diferente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de ser crucificado, né, antes de ser torturado, crucificado e morrer na cruz do Calvário, ele faz uma oração e ele demonstra nesta oração uma das coisas mais importantes que nós, a igreja dele, vamos viver no final dos tempos. Provavelmente nós estamos nos aproximando do final dos tempos, nós estamos nos aproximando da grande tribulação, estamos entrando no princípio das dores e provavelmente a grande tribulação está muito próxima. Mas Jesus, ele deixa uma declaração e nós precisamos estar atentos, porque isso que Jesus fala nessa oração é muito importante para que saia de nós, para que nós, a igreja do Senhor, possamos extrair o mais perfeito azeite, a unção, a essência do Espírito Santo, para que Deus, através de nós, possa agir neste mundo com poder e graça. Olha o que ele diz em João capítulo 17, nos versículos 20 e 21, que diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Assim como o título desse vídeo aqui não é popular, para a maior parte dos cristãos não é popular trabalhar o nosso coração para que Deus venha a extrair o mais perfeito azeite. Você sabia que o que está escrito em Efésios capítulo 4, aquelas recomendações do apóstolo Paulo, é extremamente fundamental para que eu e você possamos extrair o mais puro e perfeito azeite? Se nós não aprendermos essas coisas, nós não vamos viver o que está na sequência. O apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 4 de Efésios, falando a respeito da comunhão dos irmãos, confirmando o que está escrito em Salmos, capítulo 133. Primeiro, nós precisamos estar trabalhando a unidade para que o Espírito Santo promova este azeite. Se eu não deixar Deus trabalhar na minha vida, usando a vida do meu irmão que está perto de mim, nós não vamos viver a plenitude do Espírito Santo que está reservada para os nossos dias. Nós não vamos viver o que está escrito em Joel capítulo 2, né, o último derramar. Nós não vamos viver o que está escrito em Zacarias capítulo 4, falando ali a respeito da igreja recebendo o azeite dourado. Eu não tenho dúvida, queridos, que nós estamos entrando no princípio das dores. E 2023 é um ano muito importante. Nós vamos ver muitas coisas que os nossos pais, os nossos avós não viram. Nós vamos viver muitas coisas que a igreja primitiva não viveu. O fato é que se nós não aprendermos a trabalhar o que o Espírito Santo quer trabalhar em nossos corações, nós não vamos viver a plenitude do derramar do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre o que está registrado em Efésios capítulo 4, sobre a promoção. Nós precisamos promover o vínculo da paz para que o Espírito Santo venha a agir através das nossas vidas com poder e graça. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Deus está trabalhando somente na vida daqueles que se deixam trabalhar. Se você é uma pessoa que ama a palavra de Deus, saiba que Deus ele vai te conduzir a ter uma vida de oração. E tendo vida de oração, o Espírito do Senhor vai te conduzir a estar em comunhão com os irmãos. Porque sem essa tríade ou essas três atitudes, você não vai viver a plenitude do Espírito Santo. Se você não tiver vida de oração, se você não tiver vida de meditação na palavra e se você não tiver vida de interação, de comunhão com os irmãos, saiba que você não vai viver a plenitude do Espírito do Senhor sobre a sua vida. Não existe igreja de Cristo sem oração, não existe igreja de Cristo sem meditação na palavra e não existe igreja de Cristo buscando a Deus apenas na minha casa, pela internet, não existe isso. E é justamente isso que o apóstolo Paulo ele trata em Efésios capítulo 4.
Agora, queridos, é muito importante nós entendermos que no capítulo 2 de Efésios, ali o apóstolo Paulo ele trata a respeito da salvação dos gentios, dizendo que não existe mais separação. Judeus e gentios em Cristo Jesus fazem parte da família de Deus. Ele defende parte dessa tese em Efésios capítulo 3, e nós vemos ali que a carta aos Efésios é uma confirmação do que está escrito no livro de Oséias, é uma confirmação de vários escritos do profeta Isaías, do profeta Zacarias. O apóstolo Paulo é uma espécie de tradutor, é uma espécie de tradutor mesmo daquilo que foi profetizado pelos profetas. Efésios é uma carta demasiadamente importante, queridos. Por quê? Porque aqui Deus está nos mostrando que se nós vivermos o que o apóstolo Paulo falou, né, inspirado pelo Espírito Santo, nós vamos receber aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, e esse sim é um dom, é uma dádiva importante, é a mais importante das nossas vidas. A salvação é o maior bem, a graça do Senhor, né, a bondade, a misericórdia de Deus para que sejamos salvos. Esse é o dom, esse é o presente mais importante. Mas quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, não foi apenas isso que ele conquistou. Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário e ressuscita dos mortos, e ele derrama sobre nós a possibilidade e a capacidade de viver na plenitude do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele nos dá a oportunidade também de, no futuro, ressuscitar dos mortos, e nós teremos os nossos corpos glorificados quando Jesus Cristo voltar. Agora, aquilo que Jesus vai fazer em nossas vidas quando nós estivermos com os corpos glorificados, vai começar já começou, na verdade, desde o momento em que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A chama do Espírito Santo, ela começa como uma pequena fagulha, e ela vai crescendo nas nossas vidas. Você lembra da figura da menorá, da figura do candelabro? O candelabro é o candelabro de 7 lâmpadas, aquele candelabro que representa, né, os 7 Espíritos de Deus, as 7 maneiras que o Senhor tem de agir e atuar nas nossas vidas. Na verdade, o que está registrado em Isaías são 6 capacitações ali, 6 habilidades, digamos assim, 6 maneiras do Espírito Santo agir, e o 7º é o próprio Espírito do Senhor. Então, Deus ele quer agir em nossas vidas através da unção do Espírito Santo, mas nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós, e muitas das vezes Deus usa os irmãos que estão ao lado. Vamos meditar, e eu quero que você preste bastante atenção, porque a maior parte daqueles que leem a palavra de Deus passam de maneira corrida por esse capítulo 4 de Efésios. Textos são usados de maneira isolada e por causa disso nós não conseguimos entender a profundidade de Efésios capítulo 4. Vai lá comigo, Efésios capítulo 4, vamos ler como nós costumamos fazer aqui. O canal A Lâmpada para os Meus Pés não é um canal devocional, é um canal de meditação da palavra de Deus. Alguns irmãos deixam comentários aqui nos vídeos, comentários que não fazem sentido com aquilo que nós meditamos aqui, porque este não é um canal de devocional raso, este canal é um canal de meditação profunda da palavra de Deus. Particularmente, eu não acredito nas revelações profundas com um entendimento rápido, com um entendimento raso. O profeta Daniel diz que no final dos tempos os sábios entenderiam. O profeta Oséias, ele faz uma pergunta no final de seu livro dizendo: quem é sábio para entender essas coisas? Deus estará derramando um entendimento profundíssimo. Alguns escritos extra-bíblicos vão dizer que este é um entendimento sétuplo, que é um entendimento segundo os 7 Espíritos de Deus. Então, queridos, Deus está para derramar um entendimento profundo. Por isso eu preciso que você preste bastante atenção em tudo que eu vou falar aqui, porque este capítulo 4 de Efésios, da carta de Efésios, é um capítulo profundíssimo e fundamental para que Deus venha agir na sua vida com poder e graça. Efésios capítulo 4, vamos ler primeiro o versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Primeiro, algo maravilhoso aqui, porque o apóstolo Paulo, ele era assim uma testemunha do Senhor, e eu já falei aqui várias vezes. As testemunhas do Senhor, elas sempre existiram. O fato é que em cada época Deus levanta testemunhas novas. O apóstolo Paulo foi um grande teólogo, um grande homem de Deus, e ele era a testemunha do tempo dele. No final dos tempos, como está registrado em Apocalipse capítulo 11, Deus ele não vai levantar profetas mortos.
Deus ele não vai ressuscitar profetas mortos para pregar para vivos, como está registrado em Lucas, ali naquela história contada de Rico e Lázaro. As testemunhas do Senhor são levantadas naquela época. São pessoas que recebem o Espírito Santo para pregar na época delas. O apóstolo Paulo era, sim, uma grande testemunha, e ele era uma testemunha que estava preso. Essa carta aos Efésios foi escrita entre o ano 60 e 63 depois de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava preso nesse período escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso. Agora, ele diz assim, que andeis de modo digno da vossa vocação, né, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Essa carta foi escrita e ele cita essa palavra vocação. No original grego, também significa convite divino para abraçar a salvação de Deus. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, olha, vocês precisam andar de modo digno, de acordo com o convite divino para abraçar a salvação de Deus. Ser chamado pelo Senhor, né, receber uma vocação do Senhor, é abraçar o convite divino para essa salvação. Ou seja, queridos, se você tem um chamado em Deus, saiba que este foi um convite que Deus fez para você. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E o que isso significa? Significa que muitas pessoas vão ser chamadas, mas poucos vão se colocar como, de fato, aqueles que são escolhidos. Deus ele já tem os seus eleitos, mas entenda, queridos, Deus ele não age, né, de maneira a forçar as pessoas a cumprir os seus chamados. Então, o apóstolo Paulo diz, vocês são escolhidos. Vocês são chamados, mas vocês precisam andar de maneira digna a essa vocação. Vocação que significa um convite divino para abraçar a salvação de Deus. Você recebe esse convite divino e você é chamado para espalhar a notícia. Existe um convite divino para abraçar a salvação de Deus. Então nós precisamos andar de acordo com a vocação. E eu te faço uma pergunta, você sabe qual é o seu chamado? Você sabe realmente para que Deus te chamou? E essa é uma busca maravilhosa, queridos, porque quando você tem vida de oração, quando você busca a presença de Deus, Deus começa a te guiar e te direcionar para o seu chamado. Agora olha o versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui o apóstolo Paulo, ele cita algumas palavras que para a maior parte dos cristãos não é interessante. Provavelmente essa parte do vídeo em que a maior parte das pessoas já não vão assistir mais. Por quê, queridos? Porque é aqui que Deus começa a extrair o azeite dourado, a unção especial para que cumpramos a nossa vocação. Ele cita aqui, com toda a humildade. Humildade, você sabe o que significa humildade? Usando ali a palavra original do grego, significa ter uma opinião humilde a respeito de si mesmo. Ou seja, para que Deus venha te direcionar para a sua vocação, você precisa ter uma opinião humilde a seu respeito. Precisamos tomar muito cuidado a respeito do que declaramos, do que somos. Você já conversou com aquelas pessoas que elas querem realmente ser chamadas pelo título dela? Então, eu sou Paulo, eu preciso ser chamado de diácono Paulo. Eu me chamo Paulo, eu preciso ser chamado de pastor Paulo. Eu me chamo Paulo, eu sou o bispo Paulo. Já viu pessoas que exigem essas coisas? Pessoas que exigem essas coisas porque elas não têm uma opinião humilde a respeito delas mesmas. Olha só a outra palavra que ele diz. Nós precisamos andar com toda a mansidão, ou seja, precisamos ser gentis e humildes, né? Precisamos ter bondade em nossos corações. Tome bastante cuidado na maneira que você trata as pessoas. Outro detalhe é que ele fala assim, nós precisamos andar em longanimidade, ou seja, nós precisamos ter paciência. E essa paciência aqui no original grego não é apenas uma paciência com pessoas, mas é uma paciência, uma tolerância a respeito dos acontecimentos ao nosso redor. Se você não deixar Deus trabalhar a sua paciência, se você não deixar Deus trabalhar o seu ânimo para que você tenha um ânimo longo, saiba que o Espírito do Senhor não vai agir e atuar na sua vida. Todos nós passamos por aflições, dificuldades, mas Deus usa essas situações para que o Espírito do Senhor se desenvolva em nosso interior. E ele continua dizendo, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós precisamos suportar uns aos outros. Mas essa palavrinha aí que eu deixei em destaque, suportando-vos, no original grego traz a ideia de manter-se de pé, sem desistir, sem sustentar, carregar e suportar. Você já viu aquela dificuldade que nós temos em nos entender com os nossos irmãos? Só que aqui o apóstolo Paulo está dizendo,
aquela dificuldade, aquele problema que você teve com seu irmão, isso aí não pode te fazer desistir do seu chamado. Eu tive um problema com meu pastor, eu tive um problema com a irmã do círculo de oração, eu tive um problema no meu trabalho, eu tive um problema ali naquela viagem missionária. E agora, o que eu faço? Vou desistir do meu chamado? Não. O Espírito do Senhor nos guia a suportar. Nós precisamos suportar uns aos outros. Você consegue perceber aqui situações práticas que vão ocorrer em nossas vidas para que o Senhor venha agir com poder e graça. E você vai entender o que eu estou falando no decorrer desse capítulo 4, porque primeiro Deus ele trabalha em nossos corações para depois trabalhar através de nós. Olha o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E esse versículo aqui é o cerne, né, de todas essas dicas que o apóstolo Paulo está dando. Por quê? Porque se nós não nos esforçarmos para preservar a unidade do Espírito, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se eu sou uma pessoa que fico promovendo briga, contenda, ou simplesmente se eu sou uma pessoa que abandona o meu chamado, o meu ministério por causa de contendas e confusões, eu não sou a pessoa que vai receber o Espírito Santo. Nós precisamos suportar uns aos outros, porque através dessa resistência, né, através desse suportar, né, todas as dificuldades que nós teremos, Deus estará, através do Espírito dele, nos alinhando para que vivamos em unidade. Agora, continua aí, ele diz assim no versículo 4, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Mais uma vez, vocação significa convite divino para abraçar a salvação de Deus. É uma convocação do Senhor. Nós precisamos entender que nós fomos chamados em uma esperança, nós fomos chamados em uma vocação. Só que se você vai notar que este capítulo fala muito a respeito de unidade. Ou seja, há um só corpo, ou seja, não existe vários corpos, né? As igrejas que ficam brigando, as denominações que ficam brigando por causa de membros, em vez de se unir e se alinhar em um mesmo propósito. Ainda que temos pontos, né, a discutir em relação a várias situações, mas nós devemos nos unir naquilo que é essencial. Jesus Cristo é Senhor e Salvador e a palavra de Deus precisa ser respeitada em todos os pontos. Então, no versículo 4, ele defende aqui a questão da unidade. Há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e aqui não está falando dos vários batismos que existem. Por que ele cita um só batismo? Ele está dizendo que há um só batismo por causa de um só propósito. Ou seja, só existe um batismo, que é o batismo em Cristo Jesus. Mas dentro desse batismo, que é o batismo de Jesus Cristo nos batiza em várias áreas. Eu não quero me alongar aqui, mas nos primeiros vídeos aqui do canal, eu falo a respeito da doutrina dos batismos, que está escrito lá em Efésios. Efésios capítulo 5 e Efésios capítulo 6 fala ali sobre a doutrina dos batismos. E eu já falei aqui em outros vídeos também, existem vários batismos, batismo no arrependimento, batismo nas águas, batismo no Espírito, batismo no fogo, batismo no sofrimento, batismo na nuvem. Tremendo, querido, são vários batismos. Mas o que eu quero que você entenda, o que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios, como ele fala, há um só batismo, ele está falando a respeito da unidade que a igreja precisa ter. Mas dentro deste batismo, existem ali várias áreas que o Senhor pode trabalhar. Assista aqui os vídeos e eu explico tudo direitinho a respeito desse batismo. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós seremos um através do Espírito Santo, para assim em comunhão, as nossas orações vão ser inspiradas pelo Espírito Santo, assim como eu explico no vídeo do Salmos capítulo 133. No início deste vídeo aqui, eu falei sobre a oração de Jesus. João capítulo 7, nos versículos 20 e 21. Ali Jesus, ele ora ao Pai dizendo, Senhor, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. E ele diz mais, ele fala assim como eu estou no Senhor e o Senhor está em mim, que nós, Senhor, Jesus e Deus Pai, que nós possamos estar neles. Ou seja, o Espírito do Senhor estará sobre as nossas vidas, mas nós precisamos cooperar para que essa unidade venha fluir.
suportando-vos uns aos outros, para promover a unidade do Espírito no vínculo da paz. Continua aí, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Você sabe o que significa graça? Graça, no original grego, né, usando ali o significado daquela palavra, graça significa condição de alguém governado pelo poder de Deus, influência de Deus para exercer as virtudes cristãs. Ou seja, quando eu recebo a graça, quando eu recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele derrama sobre nós a graça dele. Na verdade, se não fosse a graça dele, nós não receberíamos essa capacidade de crer que Jesus é Senhor e Salvador. Quando nós recebemos essa graça, nós recebemos uma condição de ser governado pelo poder de Deus. Queridos, não existe essa história de eu vou abandonar a igreja porque eu não suporto aquele irmão ou aquela irmã. Deus depositou sobre você a capacidade de suportar porque você é governado por Deus. Agora, no início do vídeo eu falei sobre ter vida de oração e ter vida de meditação da palavra. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais você será governado pelo poder de Deus, mais você vai conseguir suportar as dificuldades entre os irmãos e as dificuldades da vida. Agora olha o versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Jesus, presta atenção nisso, queridos, porque esse é um texto muito importante, porque aqui o apóstolo Paulo ele faz uma transição. Ele está falando primeiro sobre nós, né, a igreja de Cristo, que nós precisamos suportar uns aos outros. Ele está falando sobre relacionamento. É como se ele dissesse assim, olha, aguenta aí, você precisa aguentar, suportar vocês precisam suportar uns aos outros. Aguente aquele irmão chato, aquela irmã chata, aguenta. Continue buscando a presença de Deus porque vocês são governados pelo Espírito Santo. E agora ele entra aqui na parte espiritual, mostrando o que Jesus fez sobre as nossas vidas e como ele vai entregar mais preciosidades, ele vai acrescentar mais preciosidades à nossa vida espiritual. Por isso que é muito importante você ficar até o final dos vídeos. Por quê, queridos? Porque grandes revelações Deus deixa em sua palavra para aqueles que permanecem. Eu vou repetir o versículo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Jesus, ele vai para o céu, ele leva com ele a chave da morte, por isso não somos mais prisioneiros. Ele é o dono da prisão chamada morte. Queridos, esse aqui é o verdadeiro sentido. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Muitos cristãos não conseguem entender o real sentido. Quando Jesus Cristo fala, e nós vamos estar fazendo um estudo específico de Mateus capítulo 16, quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele não está falando sobre as dificuldades ou as lutas que nós viveremos aqui nessa terra. Muitos usam esse texto para falar sobre batalhas espirituais ou conflitos que nós temos aqui. Nestes conflitos, o livro de Apocalipse fala que sim, nós seremos em parte vencidos pelo espírito do anticristo. Deus vai permitir que os santos do Altíssimo sejam magoados, ou boa parte dos santos do Altíssimo percam suas vidas no período da grande tribulação. E isso é confirmado pelo profeta Daniel, né? As testemunhas que morrem, a descendência da mulher, né, de Apocalipse capítulo 12, também que sofre ali, muitos vão perder a sua vida. Quando Jesus fala, e as portas do inferno não prevalecerão, ali o texto, a palavra inferno, até foi traduzida para o português de uma maneira até incorreta, porque ali está falando sobre Hades. A palavra inferno, no original grego, é a palavra Hades, que significa mundo dos mortos. A melhor maneira de traduzir é dizendo, e as portas do mundo dos mortos não prevalecerão contra a igreja. O que isso tem a ver com esse texto de Efésios capítulo 4? Tudo a ver. Porque quando Jesus Cristo ele sobe às alturas e depois ele desce às profundidades dessa terra, eu já vi pastores, homens de Deus, homens importantes, famosos, dizendo que Jesus Cristo sobe e depois ele desce e ele prega ali no inferno e que ele limpa aquela região do mundo dos mortos e que não existem mais pessoas lá. Queridos, esse texto não está dizendo isso. O texto de Efésios capítulo 4, ele está falando que Jesus Cristo sobe, é glorificado, ele desce às partes mais inferiores dessa terra e ele toma em suas mãos a chave da morte. Ele pega a chave do cativeiro.
Ele toma a chave do cativeiro e ele diz: as portas do inferno não prevalecerão. As portas deste cativeiro não prevalecerão contra a minha igreja. Então, quando ele desce, né, ele levou, quando o texto diz, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, sabe o que ele está dizendo aqui? Que por causa da morte, ressurreição e glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja tem poder sobre a morte. Nós vamos morrer. Se Jesus Cristo não voltar antes, nós vamos morrer, mas por causa do sacrifício de Jesus, a morte não pode nos deter. Então, ele levou cativo o cativeiro. O que isso significa? Significa que ele é o dono da prisão. A morte não tem mais poder sobre a igreja de Cristo. E ele não desceu no inferno, aliás, ele não desceu no mundo dos mortos para limpar a região de descanso, né, o seio de Abraão. Ele não desceu, as pessoas estão lá ainda existe o Hades, a divisão dos dois lados, né, ainda existe o local de descanso e o local de tormento. O Hades está no mesmo lugar, como está relatado lá na história de Rico e Lázaro. O que está diferente depois da morte do nosso Senhor é que ele é o dono da prisão. Ele levou cativo o cativeiro. Ele é o dono da chave do cativeiro. Continua aí o versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Ele desceu ao Hades, presta atenção nisso, Jesus Cristo desceu ao Hades como todos os mortos descem. Quando nós morrermos, antes de Jesus voltar, nós desceremos ao Hades e ficaremos ali no seio de Abraão, no local de descanso. Só que a morte não pôde detê-lo, porque Jesus Cristo é aquele que está acima da morte. E nós morremos ainda porque o último inimigo ainda não foi vencido, como está registrado em Apocalipse. O último inimigo a ser vencido é a morte. Você consegue perceber a preciosidade do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? Ele morre na cruz do Calvário, ele leva o cativo do cativeiro, toma a chave da prisão, e ali, por causa de tudo isso, ele foi glorificado, tomou a chave da prisão, e ainda ele derrama o Espírito Santo dando dons, dando dádiva aos homens. Ele nos capacita para agir com poder e graça para sermos governados pelo Espírito de Deus no tempo que nós vivemos. Todos aqueles que têm conexão com Deus recebem primeiro Jesus Cristo como Senhor e Salvador e passam a ter conexão com Deus. E ali, através desta conexão, Deus ele vai nos capacitando através destes dons e dádivas. Por isso que em Coríntios, né, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz assim: buscai os melhores dons, se esforcem para ter dons. E o que isso significa? Significa que, por causa de tudo isso que Jesus Cristo fez, ele derrama sobre nós o Espírito Santo. Na verdade, no original, derramar do Espírito Santo não é a maneira correta de se dizer, porque é do nosso interior que flui rios de águas vivas. É do nosso interior que brota o mais perfeito azeite, a mais perfeita unção. Então, queridos, ele desce até as partes mais inferiores, a morte não pôde detê-lo, mas ele sai dali com a chave da morte. Jesus Cristo, mais uma vez, derrama dons sobre os homens, e nós precisamos entender que através destes dons que ele derrama, ele vai agir nas nossas vidas com poder e graça. Olha só o versículo 10. O versículo 10 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Eu deixei em destaque aí a palavra encher. A palavra encher, em seu significado original no grego, significa completar, fazer abundar, significa tornar perfeito. Ora, Jesus Cristo, ele subiu aos céus acima de todos para encher todas as coisas. Tudo se tornará perfeito quando Jesus Cristo voltar a essa terra e nós viveremos a plenitude do reino de Deus sobre toda a terra. Mas o mais importante é que ele veio para tornar tudo perfeito sobre aqueles que são imperfeitos. Nós somos imperfeitos por causa da maldição do pecado. Quando ele voltar, ele vai abundar a terra e a terra se encherá da glória de Deus. Enquanto isso, nós vivemos pequenas fagulhas desta perfeição. O Espírito Santo se desenvolverá em nossas vidas e nós podemos agir com poder e graça aqui nessa terra. Queridos, eu vou finalizar aqui esta primeira parte da meditação. Nós vamos continuar meditando em Efésios capítulo 4, mas é preciso entender muito bem isso, porque agora eu vou começar a falar da maneira em que Deus age nas nossas vidas e através das nossas vidas, através dos dons ministeriais.
E se nós não entendermos essa primeira parte, o que significa essa primeira parte? Que o meu irmão que congrega comigo, que o meu irmão que convive comigo, eu preciso suportar ele. Aos poucos, Deus vai nos colocando em unidade e através deste trabalhar, a unção do Espírito Santo vai ficando cada vez mais fortes para que possamos trabalhar através dos dons ministeriais. No próximo vídeo eu estarei falando sobre esses dons ministeriais que é pouquíssimo falado nas igrejas, principalmente aqui no Brasil. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de visitar aqui a descrição do canal para você nos abençoar com as várias atitudes que você pode tomar. Eu te aguardo nas próximas meditações. Que Deus te abençoe.